Olá pessoas, retornando aqui, eu achei melhor dividir o capítulo 52 em um novo vídeo. Seguindo aqui, o psiquismo da vida. O psiquismo é a chama interior que vai aparecendo e se refinando ao longo da evolução. Então o que eu falei para vocês é o psiquismo no processo da queda, ele se fechou. Então o despertar não acontece de imediato. Não é assim, eu caí, eu abro os olhos e começo a me reconhecer. Não. O processo zerou. Lembra do Livro dos Espíritos? Nascemos simples e ignorantes. Então o processo zerou. E vamos ter que passar pela evolução. De involução, com a queda, a evolução. Então, como eu falei para vocês, a depender da posição em que a gente se encontra no processo da queda, uns manifestaram mais matéria, chegando ao ponto do mineral, outros manifestaram no nível vegetal, outros no nível animal e outros no nível hominal, enrolando a língua aqui, desculpa, ao nível do ser humano. Falando isso especificamente do planeta Terra, mas o processo é o mesmo no universo, onde se manifesta a vida. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas o processo é o processo da queda. Então esse psiquismo ele precisa habitar essas formas, porque ao ele lidar com o instinto, com a caça, com o sentido de preservação, ele vai se auto-reelaborando o psiquismo nessas formas. Até que no nível humano ele se reconheça novamente. É o estágio final? Não, muito longe. Vamos caminhando nessa fase beta de energia, né? Entrando lá até chegar no estado alfa, em que já não teremos mais essas formas materiais, em que o psiquismo se manifestará puro novamente, fazendo parte integralmente do todo. Seguindo aqui, expansão cinética e retomada de movimentos. A expansão cinética nunca começa do zero. Ela retorna os equilíbrios anteriores, renascendo em nível mais profundo e aperfeiçoado. É o que nós dissemos. O processo ele vai até determinado ponto. Depois ele se fecha novamente, se recolhe, mas em um nível superior, não no mesmo nível. Então esse processo ele vai se repetindo, são os próprios ciclos da natureza. A gente pode ver isso, por exemplo, na tartaruga marinha. Ela coloca seus ovos, vai para o oceano, faz todo um ciclo de vida, depois retorna novamente. Algumas espécies de peixes fazem isso também. Voltam naquele lugar de origem. Então são ciclos. O sol nasce, cumpre um ciclo, se põe, nasce de novo. Todos são regidos por ciclos. Pela questão dos dogmas das religiões, um conhecimento que era rico na antiguidade, que o Pietro chama de paligenesia, que os hindus chamam de, acho que reencarnação, os espíritas falam reencarnação. Então esse é o processo também. A vida no plano astral, a vida no plano material. A vida do ser retorna ao plano espiritual. A vida do ser retorna ao plano material. A vida do ser retorna ao plano espiritual. Esse é o processo dos ciclos do psiquismo.
Isso acontece também nas formas animais, também. Acontece nas formas vegetais, também. Buscando sempre um estado de evolução psíquica através das formas. É um conhecimento que os egípcios, por ser uma coisa lá na antiguidade, pelo processo de evolução do próprio psiquismo, hoje a gente tem uma compreensão diferente. O psiquismo, ele não volta aos reinos inferiores. Ou seja, o ser humano, ele não vai nascer cavalo, ele não vai nascer cachorro. Mas o cavalo, o cachorro, dentro do processo de evolução psíquica, quando ele romper todo o processo do instinto, quando ele começar a despertar o estado razão, ele vai habitar a forma humana. Compreenderam? Falando aqui tudo de novo, a substância é a mesma. O que nos diferencia são os graus de consciência no processo da queda. Dentro da própria espécie humana, existem diferenças de consciência. Existem diferenças. Nos reinos da natureza, o psiquismo também se diferencia. Um está no nível do mineral, outro está no nível do vegetal, outro está no nível do animal. E já chegando dentro dessa cadeia de evolução psíquica, o nível humano, hominal, como dizia o Pietro Baldi, hominal. Então as formas são apenas um mecanismo de evolução desse mesmo psiquismo. Deixa eu ver aqui, vou tentar adiantar mais um pouco aqui. Eu vou ler isso aqui, estabilização do princípio. Para que o impulso vital se estabilize na periferia, precisa refazer o caminho, pelas zonas intermediárias, arrastando consigo os movimentos já realizados, levando às novas direções. Cada nível superior da evolução não existe isolado, mas serve de apoio e guia para os níveis inferiores. O que amadurece primeiro abre caminho para o que ainda está em formação. Assim, é uma espécie de solidariedade cósmica. Tudo que evolui arrasta consigo o que ficou atrás. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. No campo espiritual que eu falei para vocês, nós somos seres individuais e coletivos. Se um se ferrou, todos se ferram. Porque se um pratica o mal, a sociedade vai sentir a consequência daquele mal. Mas se a sociedade não conserta aquele que praticou o mal, consertar não é pegar um revólver e matar ele não, viu? Isso aí você entra no estado de barbárie, você reproduz o mal. É isso que a nossa consciência ainda tem que entender, no grau de evolução espiritual. É o coletivo agir para consertar o indivíduo. Se aquele indivíduo é altamente doente, perigoso, isole ele da sociedade, porque ele vai terminar o seu ciclo de vida, ele vai voltar para o mundo astral, ele vai ter possibilidades no mundo astral de recobrar a sua consciência original. Ele vai voltar novamente com problemas, mas com condições melhores de consertar aquele defeito no seu campo psíquico. Volta para o mundo espiritual novamente, com um defeito ainda. Aos poucos ele vai despertando. É por isso que não existe condenação eterna. A gente pode chegar a essa conclusão racionalmente. A gente pode chegar a essa conclusão inspirativamente. A gente pode chegar a essa conclusão compreendendo que Deus não é vingativo. Não coloque defeitos humanos em Deus. Não faça isso. Não faça isso. A visão antiga, que são visões do psiquismo ainda em evolução,
naquele nível, naquele processo histórico daquela época, Deus era o seu parceiro na guerra. Você chamava ele de Senhor dos Exércitos. Agora eu pergunto, Deus foi guerreiro? Deus era sanguinário? Deus matava? Não. O nível psíquico daqueles povos compreendiam Deus daquela forma. Naquele nível espiritual, não tinha como eles perceberem Deus como percebemos depois que Jesus traz os ensinamentos do amar ao próximo como a ti mesmo, do perdoar 70 vezes 7. Então o psiquismo do Cristo, ele reconstrói a sociedade acima daquela sociedade bélica do Senhor dos Exércitos. Ele vai trazer uma nova visão do que seja Deus. Compreenderam agora? Saíram da caixinha? Exemplos práticos, lendo aqui, eu peguei uma parte que é aleatória. Melhor voltar aqui um pouquinho, para a gente pegar o sentido aqui do parágrafo. Do resumo, não é nem parágrafo, é um resumo que eu fiz. Para cada impulso vital se estabilize na periferia, precisa refazer o caminho pelas zonas intermediárias, arrastando consigo os movimentos realizados e levados a novas direções. Cada nível superior da evolução não existe isolado, mas serve de apoio e guia para os níveis inferiores. Aqui exemplos práticos. Na matéria. Compostos mais estáveis recebem aqueles mais instáveis, servindo como base para novas combinações. Elementos químicos simples foram incorporados em moléculas cada vez mais complexas. Olha a solidariedade que nessas próprias manifestações, nessas conexões biológicas. Na vida orgânica, o vegetal prepara a atmosfera e os alimentos para os animais. Aquela coisa do sol, né? O sol ele vai gerar o processo lá da clorofila, né? Aquelas coisas da luz que vai gerar toda uma cadeia alimentar. O animal abre caminho em complexidade nervosa e sensibilidade, até que o humano possa surgir. Então, por isso que é necessário o psiquismo habitar essas formas inferiores. Na vida psíquica e espiritual, o ser humano, ao conquistar consciência, não evolui só para si. Isso é egoísmo. Ele cria cultura, ciência, moralidade que ajuda os que vêm depois. Esse é o sentido do próprio conhecimento científico, do próprio conhecimento da sociedade em que o conhecimento científico faz parte. Nós pegamos o legado de uma outra sociedade que caminhou até determinado ponto. Nós pegamos aquele legado, desenvolvemos aquele legado e vamos deixar para outra sociedade que vai surgir mais à frente. O ser humano, ao conquistar consciência, não evolui só para si. Ele cria cultura, ciência, moralidade que ajudam os que vêm depois. Espíritos mais evoluídos auxiliam encarnados em atraso, inspirando e sustentando. É o caso que eu já citei daquele livro, o romance belíssimo das obras de Chico Xavier chamado Renúncia. Ali nós vemos a Alcione, alguns chamam de Alcione, um espírito altamente evoluído, mas que tinha uma ligação afetiva com um espírito que não conseguiu caminhar com ela. É o mesmo caso, a gente vê em famílias. Nós podemos ter o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo modelo de educação, mas cada um tem o seu psiquismo. Cada um tem a sua história de evolução espiritual. Cada um viveu as suas reencarnações e viverá outras. Então existe um cabedal de conhecimentos
existem qualidades, existem defeitos que vão ser manifestados, porque nós somos seres individuais. Então, numa família em que o pai e a mãe dão a mesma educação, não quer dizer que vai ter o mesmo resultado com os filhos. Mas é importante que os pais façam a sua parte. Porque às vezes no seio daquela família, até por questões de outras vidas que não temos consciência, pode ver um filho que seja extremamente problemático. Pode ser um filho biológico, pode ser um filho por adoção, mas nada é por acaso. Existem os compromissos firmados no plano espiritual. Então esse filho ou essa filha vai manifestar sua individualidade. Não importa se teve uma boa educação, não importa. É claro que essa boa educação vai ajudar no seu processo de recuperação dos seus defeitos que estão na alma, no psiquismo. Entenderam? Ligando com o balde. Esse ajudar não é opcional, faz parte da lei do movimento universal. O novo impulso não destrói o anterior, mas retorna, aprofunda e corrige. Mesmo os resíduos materiais de refúgio não são descartados. Até porque eu falei para vocês que a matéria, você não destrói a matéria, você apenas transforma ela. A natureza transforma ela, né? Ficam como sementes de oportunidades, esperando nova chance de serem integrados pelo trabalho das fases seguintes. Eu esqueci aqui, né? A Alcione, só citando aqui, o Alcione, então ela está num plano superior. E ela, pelos laços do amor, que não tem nada a ver com o laço do egoísmo, ela poderia seguir para um plano maior ainda, mais superior. Mas o que ela fez no romance? Ela pede para voltar para um plano ao qual ela não pertence mais. Qual que é o plano? Planeta Terra, vida entre os humanos. Ela praticamente já tinha chegado a um nível de psiquismo de um anjo, ela já era um anjo. E nessa manifestação do amor, nesse sentimento de compaixão por aquele ser que ela viveu várias vidas, teve relações afetivas, despertou um campo de amor da alma, muito mais que carnal, da alma. Ela pede aos seus seres superiores, aos anjos superiores, que ela volte ao plano da matéria, correndo o risco de cair, de entrar em processo de queda, porque quando a gente cai no campo da matéria, existe uma grande possibilidade da gente falir e cair mais ainda. Ou seja, se você tem uma tendência de outras vidas ao vício, por exemplo, ao álcool, e você já superou isso no seu processo de evolução, e você retorna, você já está mais forte para resistir ao vício do álcool. Mas não quer dizer que você não possa cair novamente nesse vício. Então, estar no mundo material, que é necessário para a evolução do psiquismo, é também um campo de provas e de riscos. Prova maior que muitos acabam tirando a própria vida e piorando a sua situação, porque terão que voltar num estado de desequilíbrio maior por não ter suportado essa força. Não quer dizer que não seja auxiliado pela coletividade, pela manifestação de Deus. Não quer dizer. Mas existe um campo de responsabilidade individual de cada ser. É por isso que a evolução é individual e coletiva. Em resumo, o mais elevado ajuda o menos, porque a evolução é uma corrente solidária. Cada elo puxa o outro. Nada se perde, nada fica para trás de forma definitiva.
tudo é reaproveitado, reinserido no ciclo, até alcançar o seu grau de perfeição. Deixa eu ver o que eu falo mais aqui para a gente fechar esse capítulo 52. 52, deixa eu só conferir aqui. 52, isso. Ah, sim, vou pegar essa parte aqui. Primeiras manifestações, vida coletiva, porque a gente está falando aqui. Nos estágios iniciais, a vida é difusa, sem centro próprio, mais ligado ao todo do que ao indivíduo. Por isso que a gente tem que passar pelos processos dos reinos para despertar novamente a individualidade. Quando ocorre a queda em que a consciência se fecha, está tudo fragmentado. Existe a força do coletivo, que é Deus manifestando. Mas o ser individual se autoanulou, ele se fechou. Pense em um cristal, em uma colônia de bactérias, em um enxame. O impulso vital está presente, mas a individualidade ainda não se destacou. Compreenderam por que existe a necessidade da evolução das formas? O ser ainda age como parte de um organismo maior, mais massa do que eu. Despertar da individualidade. À medida que o psiquismo amadurece, ele forma um centro de consciência que organiza a matéria e começa a comandá-la. Isso já é um passo de diferenciação do coletivo, indiferenciado. Surge um ser que começa a dizer eu. No ser humano, esse processo atinge um ponto crítico, pois o indivíduo agora tem consciência clara de si mesmo e responsabilidade. Penso, logo existo. Sinto, logo existo. O balde é biologia. Interessante do ponto de vista da biologia moderna, a vida realmente aparece primeiramente em formas coletivas. Você fala assim, mas a bactéria, a célula procarionte, ela é individual. Ela é individual, mas ela funciona coletivamente. Micro-organismos, colônias, simbioses. Depois, com a evolução, surgem organismos complexos que concentram funções em si e desenvolvem individualidade. Mas as primeiras células procariontes, onde surgiu a vida? No nível biológico. As primeiras formas de vida procariontes eram unicelulares, mas funcionavam em colônias, trocas químicas, biofilmes. A célula isolada tinha pouca autonomia. O sistema era mais importante que o indivíduo. Isso mostra que a vida começou de modo coletivo, difuso. E só depois a individualidade celular e mais tarde orgânica foi amadurecendo. Estamos terminando aqui, viu? Na leitura espiritual de Ubaldi, a vida surge como extrinsecamento da substância divina, ou seja, o impulso divino se abre para fora. O impulso íntimo que se exterioriza. Esse primeiro extrinsecamento ainda não é individualizado, é coletivo, indiferenciado como o mar de energia, a matéria em movimento. Aos poucos o psiquismo se concentra e começa a diferenciar-se em núcleos individuais. Cada ser é como um Deus em miniatura despertando, porque nós somos da substância de Deus. A ponte. O coletivo corresponde às primeiras manifestações. A vida como força difusa, indistinta, ligada ao todo, porque nós nunca nos separamos de Deus. Nós estamos apenas fechados, despertando novamente esse psiquismo que é o espírito. Do ponto de vista biológico,
Isso vai dos procariontes até organismos multicelulares do ponto de vista espiritual, vai do psiquismo difuso até as individualidades conscientes. Aqui só para a gente... Eu gosto de fazer algumas pontes aqui, eu não vou nem aprofundar nisso aqui não, viu? Isso aqui me veio à cabeça e eu coloquei aqui no meu resumo. Porém, que o indivíduo nunca perde o vínculo com o todo. Somos indivíduos únicos, mas sempre ligados ao coletivo universal. Em síntese, não existe o individualismo que a sociedade tanto prega, porque também somos coletivos. Ou seja, não existe o individualismo. Porque Deus é uno, mas Deus é coletivo. Nós somos uno, mas nós somos coletivos. Isso nos faz pensar sobre uma falsa ideia de condenação eterna. Eu coloquei isso aqui e achei interessante, pois se fosse assim, todos nós estaríamos condenados pela pena que um único indivíduo sofre. Ou seja, todo o mal que nós desejamos ao indivíduo, nós estamos desejando a nós próprios. Nós não acabaremos com a violência gerando mais violência. Pensem nisso. Aqui para fechar, deixa eu ver aqui, bem rapidinho, só lendo isso aqui é um arremate do capítulo. Capítulo 52, desculpe, a gente fala demais, a língua vai pesando. Mostra que a vida é um impulso íntimo da substância. Expressão do pensamento divino, esse impulso parte do centro em direção à periferia, atravessando fases intermediárias, em ciclos de concentração e expansão. A energia, ao nascer, fecunda a matéria, a vida filha da energia renova e complexifica essa matéria em processos cada vez mais refinados. Esse movimento se organiza segundo a trindade das formas: alfa, o estado puro; beta, o estado energia, que vai organizar essas formas, tanto no nível quântico quanto no nível biológico; gama, o produto final desse processo. É que cada fase precisa amadurecer plenamente até que uma nova possa surgir em nível mais alto. Dessa maturação nasce o psiquismo, que penetra a matéria e a domina, transformando-a em instrumento. Nada na evolução é desperdiçado. Até os resíduos são guardados como reservas. Assim, a evolução não é uma linha reta, mas espiral cíclica. Cada novo impulso retorna o anterior, aprofundando-o, elevando-o e conduzindo a substância à libertação do espírito, rumo à reconciliação com o todo. O estado alfa, o campo de Deus chamado de sistema, que vocês chamam de paraíso. O estado de evolução do espírito, ele é em linha reta, mas o processo, eu falo assim no campo moral, mas o processo acontece em espirais. Avançamos 3 passos para frente. Damos 3 passos para trás. Seria o próprio movimento da espiral. Por quê? Porque se a gente avançar só para frente, a gente não aprende nada. É preciso confirmar as lições que nós passamos com novas lições. Fecho aqui esse capítulo, agradecendo a paciência de todos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.